Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Boa tarde a todos, colegas. Vamos iniciar, então, a sessão de julgamento do período da tarde, do dia 7 de agosto de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e Marcelo Rocha Paura, suplente convocado para participar no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não está participando da reunião deste mês. Nós iremos iniciar a sessão de julgamento período da tarde pelo item 149 da pauta da contribuinte Lilian Cocito Rabioglio. É isso, né? Lilian Cocito Rabioglio. O relator é o conselheiro Rafael, e em relação a esse item da pauta, colegas, haverá sustentação oral. Então, eu vou pedir, então, ao Fabimar, o nosso assessor de gravação, que peça que o patrono compareça à nossa sala para acompanhar a leitura do relatório pelo relator do processo. Fabimar, então, pode pedir para o patrono entrar em nossa sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 149 da pauta, Dr. Eduardo, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 149 da pauta, Dr. Eduardo, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Doutor Eduardo? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Eduardo. O senhor está com uma luz muito forte atrás, não consigo ver seu rosto. Eu posso mudar de posição aqui um segundinho. Eu estou contra a luz mesmo. Só mudar a posição da cadeira, acho que já melhora. Aqui agora está melhor. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então, colegas, nós iremos fazer o julgamento agora do item 149 da pauta, da contribuinte Lilian Cocito Rabioglio. Haverá sustentação oral pelo patrono. O patrono é o doutor Eduardo Pérez Saluzzi. Isso mesmo, né, doutor? Exato. Eduardo Pérez Saluzzi. Então, doutor, eu vou pedir, então, ao relator que faça a leitura do relatório, tá? E assim que ele fizer a leitura do relatório, ele passa a palavra para a sustentação oral e depois ele faz a leitura do voto, ok? Ok. Rafael, então, pode iniciar a leitura do relatório e assim que você concluir, daí eu vou pedir para o patrono fazer, então, a sustentação oral. Pode começar, Rafael. Boa tarde, doutor Eduardo. Vamos lá. Iniciou-se em outubro de 2006 com o mandado de procedimento fiscal em PF número, está aqui destacado, de folhas 2, e termos de intimação fiscal, folha 5, referente aos anos calendário de 2003, 2002 e 2003,
para que a contribuinte recorrente apresentasse, com relação à movimentação financeira efetuada nos anos calendário 2002, 2003, exercício 2004 e 2005, nas instituições financeiras a seguir relacionadas. Apresentar extratos bancários relativos às contas bancárias que deram origem à movimentação financeira, bem como os extratos de poupança, os extratos de aplicações financeiras. Apresentar os informes de imposto de renda, apresentar os informes de rendimento financeiro de todas as contas correntes. Identificar em caso de conta conjunta nome e CPF dos cotitulares, respaldado em documentação fornecida pelas instituições financeiras. Comprovar mediante apresentação de documentação hábil a origem dos recursos depositados nas contas bancárias Itaú e Tricur S.A. São dois bancos. Intimado em 9 de outubro de 2006, a R de folha 6, a contribuinte apresentou documentação de folha 57 a 104. Prorrogado o MPF, folha 105 e 106, e respectiva intimação a R de folha 107, a contribuinte foi intimada para apresentar folha 108 e 109. Com relação à movimentação financeira efetuada nos anos calendário de 2002 e 2003, comprovar mediante apresentação de documentação hábil, coincidente em data e valores, as fontes de recursos que deram origem aos depósitos, créditos bancários em seu nome, conforme planilha anexa Itaú e Tricur. Providenciar status do banco Tricur com identificação de número de conta e de agência. Providenciar procuração legalmente válida com finalidade específica para representação junto à Receita Federal do Brasil. Os grifos aqui são originais. A contribuinte apresentou documentos, folha 116 a 267. Prorrogado mais uma vez o MPF, folha 272, a contribuinte foi intimada, folha 274, para apresentar. Com relação às sociedades por conta de participação referentes aos empreendimentos Canamari e Terra Brasília, dos anos calendário 2002 e 2003, apresentar a escrituração e documentação contábil dos investimentos e das devoluções de capital e investimentos de Lilian Cossito Rabióglio, do CPF, bem como os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado, lucros dos referidos empreendimentos. A contribuinte apresentou documentação de folhas 278 a 329. Diante da situação, foi prorrogado mais uma vez o MPF, vindo a contribuinte a ser intimada para apresentar folhas 339. Com relação ao instrumento particular de cessão de ações da Maciza Comércio e Indústria S.A., no ano calendário 2002, tendo como cedentes a Lilian e outros, e como cessionária Pasfor Participações Limitada, apresentar documentação detalhada relativa aos efetivos valores da operação. A contribuinte apresentou a documentação às folhas 343 e 349. Diante da situação, foi expedido o MPF extensivo, folhas 353, contra Dina Rabióglio Dias Leme, antes da justificativa. Foi expedida intimação solicitando os extratos bancários das contas mantidas pela contribuinte em instituições financeiras e, em resposta, apresentou os extratos bancários. Na análise dos mesmos, constatamos ser a conta corrente X, agência Y, do Banco Itaú, em conjunto com Diná Rabióglio Dias Leme, CPF dela. Diante do exposto, solicito a emissão do MPF extensivo em nome de Diná, dos anos calendários 2002 e 2003, com o objetivo de prosseguir a presente ação fiscal. A senhora Diná foi intimada, a R de folha 356 para, com relação à movimentação financeira efetuada nos anos calendários de 2002 e 2003, comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil, coincidente em data e valores, as fontes de recursos que deram origem aos depósitos, créditos, aplicações bancárias, das contas X, agência Y do Banco Itaú, conforme planilha anexa, tendo em vista a sua participação em conjunto com a senhora Lívia. Por sua vez, a senhora Diná afirmou em declaração apresentada, folha 362, que tal conta corrente era mantida, movimentada exclusivamente por sua mãe, a senhora Lívia, hora recorrente, e apresentou documentos, folha 363, 388.
na consta da declaração. Informe que a movimentação financeira efetuada nos anos do calendário 2002 e 2003, na conta corrente X, agência Y, do Banco Itaú, foi realizada somente pela minha mãe. A mencionada conta bancária é conjunto com minha mãe, pelo fato de ela ser pessoa idosa, mas que os recursos movimentados são de total responsabilidade da mesma, inclusive declarado 100% da sua declaração de imposto de renda anual. Ato contínuo, foi pedindo o termo de verificação fiscal, folhas 392, 397, e extrato de depósitos não comprovados, folha 398 a 405. E, consequentemente, foi lavrando o auto de infração, folhas 406 a 417. Contra contribuinte que, intimada em 3/12/2007, a R de folha 419, apresentou impugnação, folhas 424 a 437 e documentos, folhas 442 a 584. Posteriormente, apresentou comprovante de pagamento parcial de débito constante no lançamento, em questão, folhas 610 a 627. A 7ª turma da RJ em São Paulo, por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme a emenda do acordo de folhas 630, faltou completar ali, eu vou completar depois. Aqui eu trago a emenda. O parcial provimento à impugnação deu-se no abatimento dos valores pagos, conforme destaque no acordo, folha 645. Diante do exposto, vou no sentido de julgar parcialmente procedente, devendo o presente ser encaminhado a DICAT para as províncias cabíveis, observando os pagamentos efetuados conforme DARFs de folhas 571 e 572, despacho de folha 578, recolhidos dentro do prazo legal para pagamento e ou impugnação, e DARFs de folhas 584 a 597, anexados pelo impugnante em 8/12/2009, reconhecendo parcialmente o crédito tributário constituído e, consequente, desistência da impugnação tocante àqueles valores. Acrescenta-se que os valores reconhecidos como devidos não foram objeto do presente julgamento. E quadro final, folha 645. Aqui eu apresento, o doutor Eduardo não tem acesso, mas eu reproduzo aquele quadro demonstrativo do final do acordo da RJ, tá, doutor? Intimada em 14/4/2010, termo de ciência de folha 661, a contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 663 a 679, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contrarrazões, é o relatório. Presidente. Ok, Rafael. Colegas, esse foi o relatório, então, referente ao item 149 da pauta. Eu vou passar a palavra agora ao patrono, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, o senhor terá 15 minutos, então, para fazer a sua sustentação oral, ok? Pode começar, então. Muito obrigado, pretendo não me estender mais do que o necessário. Quero iniciar cumprimentando os senhores conselheiros, o senhor relator, o senhor presidente, demais conselheiros, dizer que é uma satisfação vê-los todos bem. Fazendo um resumo bastante grande de tudo que o senhor relator já colocou, com bastante precisão, basicamente são 3 acusações. Primeira acusação, falta de pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital. O autuado reconheceu e pagou essa parte da exigência. No item 3, dizia respeito à falta de pagamento de IR-fonte em carnê-leão, né? O contribuinte, o autuado, também reconheceu e pagou este item. Remanesceu, portanto, um item, que é o item 2, omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovada. Esse tipo de acusação, né, os senhores conhecem até melhor do que eu, sempre esbarra naquela dificuldade de termos que justificar depósitos feitos nas nossas contas há 3, 4 ou 5 anos atrás, né? E foi o que aconteceu, né? O auditor fiscal solicitou à contribuinte a justificativa de origem de todos os depósitos feitos, né, inclusive valores de R$3, R$5, enfim. Foi feito um árduo trabalho, né, prova documental bastante farta, de recomposição, de busca pela identificação de documentos que comprovassem cada um dos depósitos, né.
o acervo probatório é robusto, muitos deles foram satisfatoriamente comprovados e acabaram sendo excluídos da acusação pela decisão da primeira instância, e remanesce praticamente para a decisão de Vossas Excelências em sede de recurso voluntário, praticamente 3 grandes lançamentos, né? De tudo aquilo que originou o auto de infração, remanesce no recurso 3 grandes lançamentos. O primeiro deles, e é esse o objeto, e é isso que eu vou despender o meu tempo aqui para tentar justificar, além daquilo que já está nos autos. O primeiro é um depósito de R$285 mil, né, feito na conta da autuada, uma senhora que hoje tem 90 anos de idade, né, é uma senhora que, como todos, principalmente os mais antigos, costumam guardar algum dinheiro em casa, né, eu brinco, até recentemente, até a ex-presidenta da República guardava dinheiro em casa, isso foi algo de matérias em jornais, enfim, é algo principalmente de pessoas que viveram tempos sombrios nesses 90 anos, né, tempos de guerra mundial, tempos de ditadura militar, tempos de confisco de plano econômico. Então, muitas pessoas têm por hábito deixar algum dinheiro em casa para poderem ter aonde recorrer em uma situação mais complicada. Ela justificou esses depósitos em espécie no valor que dispunha a moeda corrente, valores esses declarados na sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, né, o valor estava lá, esses valores foram depositados na sua conta pessoal e não foram aceitos pela autoridade, pelo agente autuante, sob argumentos, talvez, digamos, estranhos. Primeiro, o agente autuante diz o seguinte: é estranho alguém guardar esse dinheiro em caixa, né? Ok, eu acho que pode até ser uma percepção de cunho pessoal, porém não é uma percepção de natureza jurídica, né? A declaração de ajuste anual, ela não foi questionada pela Receita Federal até hoje, né? Portanto, tem-se ela como homologada, e esse procedimento, na nossa opinião, encontra respaldo em posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, desse próprio CARF. Há uma decisão relativamente recente, de 2018, que foi reproduzida nas ações de recurso, especialmente no memorial, que estão com Vossas Excelências, mas essa decisão deixa claro que devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova em conteste em contrário produzida pela autoridade lançadora, né? Competiria ao fisco demonstrar a falsidade da declaração nesse ponto, exceto que é ônus do contribuinte comprovar os dados declarados no DAA. Todavia, tratando-se de disponibilidade em espécie, a qual não é lastrada em documento de propriedade ou posse, não há meio idôneo de prova dessa propriedade, e, portanto, o fisco poderia infirmar a existência de tais disponibilidades por um aprofundamento no processo de investigação. Essa é uma decisão recente da segunda turma da Câmara Superior, por unanimidade, né? O auditor fiscal, ele diz que a autuada, ela deveria comprovar por documentos hábeis a existência desse dinheiro, né? Eu fico questionando de que maneira se prova por um documento a existência do dinheiro em caixa, né? Então, portanto, pedimos, haja vista a origem declarada na declaração de ajuste anual, em valores superiores ao valor que foi depositado em sua conta, que seja, por assim, aceito. O segundo grupo são depósitos vários, feitos entre familiares, totalizando R$394 mil, durante vários anos. Esses depósitos, como foram ditos, foram identificados, né? Inclusive fazendo menção a filha, genro, primo, sobrinho, enfim, vários familiares, dizendo que, de fato, eram movimentos feitos, né? E o agente autuante, o auditor fiscal, ele diz que não é crível porque a recorrente, a autuada, ela não precisava, né, de empréstimos de familiares, né? Também interessante ele invadir essa esfera pessoal, né, para dizer se precisava ou não precisava,
né? Evidentemente que emprestamos ou não dinheiro para alguém da família, não apenas se a pessoa precisa, às vezes fluxo de caixa, investimentos financeiros que travam o resgate de aplicações e momentaneamente é preciso ali suprimir alguma necessidade pontual. Né? Foram várias declarações anexadas aos autos, declarações feitas pelas partes, pelos parentes, genro, sobrinho, filho, que emprestaram o dinheiro a ela e depois devolveram, declarações assinadas com firma reconhecida, e também esses documentos não foram aceitos ao argumento de que são posteriores aos fatos geradores, obviamente que são, caso contrário eu estaria incorrendo em falsidade, né? Pedimos as declarações depois da autuação, como deveria ser, reconhecemos firma inclusive, o documento não é pós-datado, né? Ele foi feito na data em que foi declarado. E diz também a autoridade que essas declarações são inválidas por não terem registro, né? Também salta aos olhos a exigência de que transferências de depósitos entre filha e mãe, genro, etc., tem que ter um documento e ainda registro. Né? Lembrando que o direito privado, o Código Civil, ele exige, ou ele dá validade jurídica ao negócio jurídico quando respeita a forma prescrita em lei. Né? E contratos de mútuo, evidentemente, podem ser verbais, não há nenhuma exigência em sentido contrário. Então, os documentos, nesse sentido, e na nossa modesta opinião, também seriam aptos a justificar essas movimentações entre familiares, refutando veementemente o argumento do julgador de que, abre aspas, a recorrente não precisa de ajuda financeira para a sobrevivência. Né? O terceiro grupo, ou o terceiro depósito que permanece nessa fase recursal, é um depósito de R$80 mil, que, enfim, ele compõe um total de um depósito de R$150 mil, né? A recorrente pagou o imposto em relação à parte dele, 70 mil dos 150, em relação ao remanescente, evidentemente que não houve um reconhecimento por tratar-se de um valor recebido a título de venda de um galpão, foram anexados aos autos declaração de IR, cópia de cheque, extrato de conta, escritura de compra, matrícula, tudo a justificar esse depósito. E o agente autuante, evidente, também não aceitou essa justificativa ao argumento de que o banco deveria desmembrar esses depósitos, ou seja, o banco não deveria acreditar na conta da recorrente o valor de 150, e sim dois valores separados, ainda que totalizassem os mesmos 150. É bom lembrar que esse banco, o Banco Tricuri, não é um banco comercial, não é um banco em que se abre conta, como qualquer outro banco, é um banco de investimento, um banco de negócios em que você não tem sequer conta corrente, mas tem um número de identificação que identifica a movimentação de determinado cliente, e por isso que as movimentações, por vezes, elas vêm de maneira aglutinada. Tudo isso também é um conjunto probatório robusto aqui, neste item específico, folhas 536 a 550, e acho que permanece esclarecido os 3 pontos aí que compõem o objeto desse recurso voluntário. Os memoriais foram bem didáticos, há uma planilha anexa aos memoriais para melhor facilitar a compreensão dos senhores, e com isso eu finalizo e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Ok, doutor Eduardo. Aqui estão alguns resultados. Deixa eu tirar o... Ok, o doutor Eduardo então fez a sustentação oral. Eu vou passar a palavra agora ao conselheiro relator, ou ao Rafael, para que faça a leitura do voto. Rafael, pode iniciar então a leitura do voto. Ok, obrigado. Bom, da admissibilidade do recurso voluntário. O recurso voluntário, folhas 663 a 679, é tempestivo e tem os demais requisitos de admissibilidade. Todavia, como exposto no recorde guerreado, parte do lançamento não foi impugnado, referente ao ganho de capital, a apuração de multas isoladas e acréscimos legais, conforme constou na emenda. Também requeriu o recurso fosse eliminado do lançamento os valores pagos antecipadamente, folha 610 e 627.
Aqui, conforme pode expor no acordo folha 645 e extratos juntados folha 649 e 655, tais valores foram excluídos, razão pela qual não será objeto de análise neste. Assim, será conhecido o recurso voluntário em parte, no que diz respeito aos depósitos bancários, presunção de omissão de rendimentos e âmbito probatório. Doutor Eduardo, só um parênteses aqui. Na questão dos valores depositados, eu enfrentei um a um tal qual está no vosso recurso voluntário. Eu vi que os memoriais foram mais enxutos, mas no meu acordo eu enfrento um a um tal qual o senhor pontuou em vosso recurso, ok? Sem problemas. É que eles têm acesso à minuta, que o senhor não tem, então por causa disso. Tá bom, não tem problema, obrigado. Do método. Essa questão está regulamentada no artigo 806 e 806 do Regulamento Interno do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.099. E aqui eu destaco os artigos. Assim, a infração tipificada por acréscimo patrimonial descoberto caracteriza pelo excesso das aplicações sobre a origem no curso do ano calendário e tem fundamento legal, artigo 43, inciso 3º, inciso 2º do Código Tributário Nacional, bem como os artigos 3º da Lei 773 de 88, combinados com os artigos 86 e 87 do decreto mencionado. Nessa perspectiva, os procedimentos fiscais relativos à apuração de acréscimo patrimonial não declarado a descoberto compreendem necessariamente a verificação mês a mês do ano calendário janeiro-dezembro fiscalizado dos recursos de origem, de sua compatibilidade com os dispêndios e aplicações numa sequência lógica interligada a influenciar positivo ou negativamente a apuração mês seguinte, de forma a identificar eventual acréscimo patrimonial possível de tributação de imposto de renda no mês ou nos meses que restarem caracterizados em incompatibilidades, isto é, diferença negativa entre recursos, origens e dispêndios e aplicações. De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da omissão de rendimentos recebidos, caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. Visto no mérito deste feito e sobre a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos em conta corrente e não declarados, antes de adentrar a análise dos fatos, direito e recurso, discorro sobre a previsão legal. O lançamento tem como base o depósito de créditos bancários, tem como fundamento o artigo 42 da Lei 9430 de 96. Trata-se de presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem desses créditos. A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja comprovada. E aqui eu trago a previsão legal. A partir da entrada em vigor dessa lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante documentação água e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta, de depósito ou de investimento. A existência do fato jurídico, o depósito bancário, foi comprovado pela fiscalização através dos dados bancários da contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade fiscal presume, com base na lei e em razão da contribuinte não desincumbir do seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato seja gerador de rendimentos e proventos de qualquer natureza. Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal da renda caracterizada por depósito bancário é tipo iuris tanto, relativa, ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorrendo nos pontos correntes. É a própria lei que define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em face dos créditos em conta. Desse modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma, crédito em conta e não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo, ou consequente a presunção da omissão. É função do fisco, entre outros, comprovar o crédito dos valores nas contas, depósito ou do investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos. Informações, esclarecimentos com vista à verificação da ocorrência de omissão e rendimentos. Contudo, a comprovação das origens e recursos utilizados nessas operações e do ônus do contribuinte. Aqui eu destaco a doutrina. O texto acima, dessa doutrina citada, traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36 da Lei 9784/99. E aqui eu trago o artigo.
Trago o entendimento da Câmara Superior, o processo é o 10.880.735.7007/2097, de relatoria da Ana Cecília, da conselheira Ana Cecília. Por fim, destaque o enunciado da súmula CARF 26. A presunção estabelecida no artigo 42 da lei dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários e sua origem comprovável. Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o requisito de se comprovar que os depósitos correspondentes a alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta para o ocorrência do fato gerador a existência de depósito de origem não comprovada. Feitas tais considerações, aqui destaca o contínuo acordo, folhas 637 e 644, atacado. Aqui eu peço permissão para não ler, que é um acordo da DRJ onde cita os pontos que não houve identificação que entendeu que não houve comprovação específica com documentação, data e valores, tá? E, confrontando as razões de recurso, tem-se ausente a prova documental correlata ao depósito e argumentos da recorrente, e não tendo amparo para alterar o entendimento da DRJ. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário nesse quesito, mantendo-se o lançamento. Passo exposto, vou no sentido de conhecer parte do recurso e nessa parte conhecida negar provimento. É como eu voto, presidente. Rafael, uma questão de ordem. Existe uma prova de depósito do dinheiro em espécie? Mas lá, porque o dinheiro em espécie é a prova do saldo em espécie, o depósito bancário de origem não comprovada oriunda de dinheiro em espécie, é a mais complicada pela própria natureza do dinheiro em espécie. Eu me lembro de um voto que eu fiz, que eu exigi não, né, mas eu entendia que estaria comprovado o dinheiro em espécie se apresentado depósito da mesma identidade do depositante, depósito em nome do depositante também beneficiário da conta, e se houvesse algum mínimo de rastro. E aí o único rastro que a gente tem dentro do cotejo que a gente pode realizar nesse ponto, seria as declarações de ajuste anual ao longo da história. Até porque a declaração de dinheiro em espécie em ajuste anual, ela às vezes tende a ela pode provocar um ônus para o contribuinte, aqui eu estou falando em abstrato, tá, patrono? Não estou falando em concreto, ele pode provocar um ônus ao contribuinte como um bônus. Porque o ônus seria que o dinheiro em espécie poderia provocar alguma infração de acréscimo patrimonial a descoberto indevidamente. O bônus seria que ele poderia justificar também laxo probatório com a prova do dinheiro em espécie. Daí porque a prova exigida para esse tipo de transação precisa ser a mais afinada possível. Aí eu te pergunto, tem a prova do depósito, tem a prova do lastro também, de todo o percurso desse dinheiro em espécie ao longo das declarações, pelo menos? Ou isso chegou a ser cotejo do fiscal, da autoridade lançadora? Você está perguntando para o Rafael, né, Márcio? O Rafael que foi o julgador, né? Depois, o patrono pode se sentir também no direito de responder, afinal de contas ele está representando o contribuinte nesse caso. Mas, senhor, antes da só o doutor Eduardo falar, se for interesse dele, tem bastante comprovante de depósito, tá? Eu vou confessar para você que é o seguinte, localizá-los agora, página a página, vai ser complicado, tá? Tem comprovante, tem documento, igual o próprio doutor Eduardo falou, ele foi juntado, sim, mas eu vou ter que, de alguma forma, então, vou pedir para suspender o julgamento para eu poder identificar onde é que estão os depósitos para você aqui, tá? Página a página eu vou poder indicar para você. Seria melhor pedir vista do processo? Eu ia sugerir isso agora, Francisco. Dene, eu queria pedir vista, aí se quiser estender para vista coletiva, já que não pode mais ser vista de mesa, porque eu acho que a gente poderia, como colegiado, também decidir como todos entendem como é a prova do depósito de dinheiro em espécie. Porque é muito fácil, por exemplo, provar uma alienação, então dinheiro decorrente de uma alienação, ok. É fácil provar um dinheiro decorrente de mútuo, quando há um contrato de mútuo, quando está a prova da tradição do dinheiro. Mas o dinheiro em espécie era bom que a gente, como colegiado, discutisse, debatesse, e para fazer isso eu acho que não tem outra forma de se não analisar os autos que o Rafael proferiu o relatório. Eu voto. Ô, Márcio,
única coisa que eu identifiquei aqui rapidinho, pelo memorial, é que a declaração ele destacou, ele já vinha com um saldo de ano anterior de 200 mil e passou a ter 400 mil de dinheiro em espécie depositado. Vindo no outro ano, 200 e passou a 400. Não sei se olhando o processo dá para identificar alguma coisa a mais. É uma espécie de rastro, né? Porque, de novo, o que eu falei, é um ônus, em abstrato, é um ônus e um bônus para o contribuinte. Ele pode ser um ônus se a auditoria fiscal chegar, olha, você declarou 400 mil reais, foi o caso concreto da contribuinte. Me faz a prova que você tem esse patrimônio, ou como você atingiu esse patrimônio, caso contrário, você pode ser autuado por acréscimo patrimonial descoberto. É uma possibilidade, é um sinal exterior de riqueza, ter 400 mil reais em cofre. Mas, ao mesmo tempo, pode ser também um bônus, porque o dinheiro em espécie pode ser utilizado, aqui eu estou falando em abstrato, não em concreto, pode ser utilizado para acobertar também patrimônio. Então, ele tem essa dupla faceta, e por isso é tão difícil provar, é por isso que eu acho que vale a pena dar uma estudada melhor nos autos, presidente. Estudar a jurisprudência, estudar os autos, chegar a um convencimento da turma em relação à melhor prova do dinheiro em espécie. E é isso. Assim como voto. Como eu sou o primeiro a votar, eu já adianto meu voto, que é uma vista. Ok, Márcio. Rafael, você está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, né? No primeiro parágrafo, na primeira linha do voto, onde você diz o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Vou ter que alterar. Ele não atende aos demais requisitos, né? Então, só coloque que é tempestivo, porém... Não. Eu puxar o padrão e veio junto essa parte depois eu mesmo reconheci parcialmente. Na minha minuta aqui no meu outro computador eu já estou corrigindo. Perfeito. É ganho de capital e a apuração de multas isoladas e acréscimos legais. Ele alega isso no recurso, mas não foi pré-questionado, é isso? Ele pede como uma preliminar que seja retirado dos autos uma vez que já foi feito o pagamento. Ele questiona isso? Não. Ele pede que seja retirado dos autos a base de cálculo, porque isso ele já fez o pagamento e juntou as DERFs. Entendeu? Isso não é matéria do recurso. Tá bom. Tá, tudo bem, eu posso retirar essa parte então e conheço ele na sua totalidade, o recurso, não vejo problema. Mas daí ele pede no recurso também que seja eliminado do lançamento os valores pagos antecipadamente. Se ele pede. Pede. Mas isso já foi feito pela DRJ, né? E no extrato que tem nos autos, sim. No extrato ele já demonstra essa retirada. Tá, então essa questão ali da eliminação dos valores já pagos, isso aqui ele trouxe para o recurso, mas já foi... Já não é objeto de... Não é objeto a ser apreciado, porque como houve a condenação da RJ, a contribuinte reconheceu e providenciou o pagamento. E a DRJ reconheceu. E as folhas seguintes à decisão da RJ vem o extrato de retirada desses valores dos autos. Ele não teve acesso, então ele pediu por garantia. Tá. E aí eu tô falando, essa parte já foi providenciada. Tá. Quer aproveitar as vistas para conferir esse negócio? Para mim não tem problema nenhum. Saindo por vista, tem que colocar o resultado do julgamento, né? Aí eu vou colocar... eu só queria saber como redigir ali, como você vota, entendeu? Se você vai conhecer parcialmente ou vai conhecer integralmente do recurso. Então eu vou mudar, eu conheço ele totalmente, só que eu nego o provimento. Tá. Então, para ficar mais fácil esse dispositivo, e aí, no retorno das vistas, eu fecho. Mas, a princípio, conheço ele, deve ser admitido, só que nego o provimento. Ok. E aí eu vou tentar identificar o que o Márcio pediu, ponto a ponto. Tá, só um instantinho. Não te preocupa, eu também vou dar uma olhada, Rafa, nesse caso. Não, vamos, interessante. Vocês conseguirem ver o que eu não vi, eu agradeço. Só um pouquinho, colegas. Presidente, se eu bem me recordo, o patrono ele levantou a mão. Gostaria de falar, doutor Eduardo? Não, só para esclarecer, a empresa não recorreu dos pontos da infração em relação aos quais ela pagou. Ela simplesmente comunicou, né? A acusação
foi mantida e nós pagamos, a acusação 3 foi mantida pela DRJ e nós pagamos. Né? Portanto, não há que se falar em recurso, né? Simplesmente foi uma comunicação, e aí se o pagamento está exato ou não está exato, não cabe ao CARF, sim, na liquidação do próprio valor, só para esclarecer isso. E o recurso, doutor, é só com relação aos depósitos de origem não comprovada que foram mantidos pela DRJ. É só isso, que são os 3 que mencionei. Tem depósito em dinheiro, movimentação entre familiares e o terceiro, decorrente de uma alienação entre bens e direitos com farto acervo probatório, anexado aos autos, documentos, declarações, depósitos, rastro em declaração de ajuste anual, etc. Então, aquela primeira linha do voto dá para manter, tá, Rafael? Não precisa alterar, não. É conhecimento integral do recurso voluntário. Eu alterei já aqui para ficar mais coerente esse recebimento. Então, conheço do recurso e admito ele. E aí, volto para negar o provimento. Sai em vista coletiva. Tá. O Márcio, ele é o primeiro conselheiro a votar, né? A gente iniciaria a votação pelo Márcio, e o Márcio está pedindo vistas, né, Márcio? Isso, eu antecipei já as razões que me motivam a pedir vistas, até mais mesmo do que a alienação, que foi outra acusação, mas é basicamente o depósito de dinheiro em espécie, para a gente chegar a um consenso na turma sobre como melhor tratar essa matéria, com base na jurisprudência e mesmo com base no acervo probatório que os autos dispuser. Ok. Então, doutor Eduardo, e demais colegas, em relação ao item 149 da pauta, da contribuinte Lilian Cossito Rabioglio, ficará assim consignado na ata da ação de julgamento. Vista para o conselheiro Márcio, eu vou converter em vista coletiva, tá? Vista para o conselheiro Márcio, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Ok? Ok, doutor? Aí a gente vai dar uma estudada, com bastante atenção nesse processo, né? E retornamos daí no próximo mês aí, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dene, eu tenho um caso muito parecido, que é também de dinheiro em espécie. Inclusive, a gente ia ter julgado hoje pela manhã, que eu disse que ele era muito grande, que ele era complicado, aí a gente não julgou. E nesse processo, eu peço justamente isso, prova do depósito, e eu peço o rastro. Porque a única coisa que a gente pode pedir é isso, ele não tem como provar a formação de dinheiro em espécie. Como é o rastro? O rastro é provar que a evolução patrimonial dele suportaria ter aquele dinheiro espécie. Seria, então, aquele cotejo entre entradas e saídas, que é mais ou menos, a grosso modo, como é feito no acréscimo patrimonial descoberto ou coberto. E aí a gente veria, ou ele tem ou não tem a capacidade, o poder de ter esse dinheiro em casa. E aí eu sempre fico meio... Quando ele declara ao longo dos anos, eu, como já trabalhei na seção de fiscalização, quando tinha dinheiro em espécie, em R$400 mil, eu dizia assim, vamos investigar isso aqui, porque é algo que sempre me chama a atenção, o dinheiro em espécie. Porque o dinheiro em espécie, de novo, ele tem essas duas caras, ele pode tanto esconder uma variação patrimonial descoberta, quanto ele pode ser algum mecanismo legítimo que a pessoa tem à sua disposição. Aí o que eu fazia? Eu investigava aqueles R$400 mil, no caso aqui, traduzindo o caso concreto para o abstrato. Eu investigaria os R$400 mil, e aí faria dessa maneira, investigaria o rastro do dinheiro, investigaria o histórico do dinheiro, e ao longo dos últimos 5 anos, a constituição desse patrimônio por parte do contribuinte. Então, eu teria tendência, havendo depósito, havendo esse rastro, a considerar que é aquela diferença de R$200 mil, que aí não dá para saber, que eu me lembro que é 200, está no memorial, ele tinha 200, virou 400, essa diferença de reconhecer, aí teria que ver como abater dos depósitos. Tá certo. Mas aí a gente pode decidir em turma depois como a melhor forma de abordar essa matéria. Rafael, eu só não encontrei qual que era a ocupação. Como que você conseguia fazer isso? Renata, eu era da parte da fiscalização, mas da seção de programação. Eu antevia a ação fiscal, eu dava subsídios, aí o fiscal faria isso. Mas como é feito na prática, é uma constituição de histórico dos últimos 5 anos.
fazer o ingresso de entradas e saídas. Ele intimava cartório, via se o cara tinha adquirido alguma coisa, intimava o próprio contribuinte, via gasto de cartão de crédito, via movimentação financeira. Ele fazia um trabalho todo que ele poderia cotejar entradas e saídas. Tá, então com base no acesso, até no acesso de informações às quais vocês conseguiam ter acesso, podiam ter acesso, você conseguia fazer. Mas então, por exemplo, com base no acesso, você como fiscal, então podia pedir acesso às informações de gastos do contribuinte para que ele trouxesse e viabilizando, porque ele te demonstrasse que ele tinha capacidade de demonstrar que ele tinha possibilidade de ter esse valor, né? É mais ou menos isso, sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Imagina, a pessoa diz que ganha R$200 mil no ano, e aí os gastos, aqueles gastos que a gente percebe automaticamente, que é imposto retido, contribuição previdenciária, deduções declaradas, deixa ele com um saldo de 60 mil. Aí tu vai para a declaração de cartão de crédito dele, tu já vê que ele gastou 50 mil. E o cara declara, não, eu constituí patrimônio a maior de 200 mil. Aí tu já diz, opa, tu não podia constituir patrimônio, porque pelas tuas entradas e pelas tuas saídas, tu não tinha capacidade suficiente para constituir. E aí você tributava ele pela presunção, pelo acréscimo patrimonial, pelo sinal exterior de riqueza, se fosse o caso, ou pelo acréscimo patrimonial descoberto, se fosse outro caso. Entendi. E eu acho que é isso que a gente precisa ter de prova no dinheiro espécie, que é justamente o que a gente fazia na fiscalização. Uhum. Aí agora você tem que ver, né? Primeiro, aqui a gente está falando de... Parece que tem uma diligência aí, no caso. Se for o caso. Patrimonial. É a infração aqui de depósito bancário, não de evolução patrimonial. Lógico, se a contribuinte tivesse o cuidado lá atrás de trazer o histórico dela dos últimos 5 anos, com certeza daria um melhor confronto para a gente julgar. Nos últimos 5 anos, a gente está vendo aqui a evolução do patrimônio dela, de tal modo que no ano fiscalizado, nesse caso é 2002 e 2003, são 2 exercícios de depósitos bancários, poderia dar um conforto. Mas o fato é que, da forma como a gente tem hoje no processo, a gente tem a declaração da contribuinte dela, e ela tem um patrimônio que suporta esse dinheiro em espécie. Ela tem 4 milhões, 5 milhões no patrimônio dela na declaração de 2002 e 2003. Isso é só estou lançando para a gente avaliar. Primeiro, não é acréscimo patrimonial, a infração, para você fazer todo. Lógico, lá atrás, quando você está na fiscalização, com acesso às informações que você tem como fazer essa comparação de origens, entradas e saídas de recursos, uma maravilha. Mas o fato que a gente tem é o que está no processo. No calendário de 2002 e 2003, você tem a declaração de imposto de renda dela, a declaração, o patrimônio dela dá suporte para esse dinheiro em espécie, e aí a gente tem que decidir o que a gente vai jogar. Perfeito. Colega, tinha até, Gregório, desculpa, Dani, te interromper, deixa eu continuar. Que eu acho que não era bom seguir na pauta, né? Vocês não acham bom, gente? Não, eu só queria remeter que existe, eu acho, que tinha uma norma da Receita que estabelecia uma presunção razoável de dinheiro espécie considerado o valor do patrimônio, o valor dos ingressos. Tinha, eu não sei se era uma solução de consulta ou alguma coisa nesse sentido, era um ato interno. E aí pode servir de ponto de partida também para uma análise, porque eles já fizeram um estudo sobre isso. Só que eu não me recordo. Não sei se Francisco ou Marcelo recordam. Mas a gente vai... Lembra não. A gente vai dar uma estudada nesse processo com bastante atenção aí nesse próximo mês e a gente retoma esse julgamento no próximo mês. Eu quero dar uma examinada com bastante cuidado nesse processo. Interessante que já tinha uma mensagem do Beni, quando o Rafael estava terminando, eu mandei mensagem para ele, Beni, eu vou pedir vista desse processo. Acho que ele nem viu ainda. Ai, não vi. Vou pedir vista desse processo. Aí o Márcio já pediu para melhor ainda. Melhor ainda, né? Legal, eu não cheguei a ver. Eu fico olhando o tempo todo no celular aqui, mas tem hora que... Ah, vi aqui, até pedi vista, tá certo. Então tá, colegas. Esse foi o item 149 da pauta, da contribuinte Lilian Cossito Rabioglio. Agora vamos, que saiu com vista. Agora vamos passar para o item 150 da pauta, também de relatoria do conselheiro Rafael. O item 150 da pauta é do contribuinte Manuel Olinto Vanderlei. Item 150 da pauta do contribuinte Manuel Olinto Vanderlei, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode então iniciar a... Márcio, você está aí, né, Márcio? Está só no escuro, mas está aí, né?
Só dá um minutinho aqui que eu estou abrindo aqui o arquivo. Aquele que está muito calor aqui. Ah, você está tirando a roupa? Eu só fiquei eu estava de terno apenas para o patrono, agora eu vou tirar o terno. Ah, tá. Tá sem voz. Tá sem voz, Márcio. Venha morar no Nordeste no segundo semestre para saber o que é calor. Ai. Rafael, só avisa quando você estiver pronto aí. Mas você sabe que eu já fui, acho que umas 2 ou 3 vezes para o Nordeste. Maragogi, aquela região ali, né? Porto de Galinhas, fui na cidade do Francisco, fui Salvador, mas aquela região no Nordeste ali, mesmo no verão, ela é muito gostosa, muito agradável, assim, tem uma brisa, não é, Francisco? Tem uma brisa do mar, assim, a temperatura é muito agradável. Eu fui no verão, assim, no pico do calor, assim, não passei mal. Como no Rio de Janeiro é muito quente, não sei se é por conta do relevo, né, o relevo muito montanhoso, o ar muito parado, mas lá no Nordeste, eu umas coisas que me impressionaram muito no Nordeste, muito. O clima, achei muito gostoso, muito agradável no verão, e as frutas do Nordeste, não sei se vocês já notaram, elas são muito saborosas, são doces, nossa, é incrível. O Nordeste, gente, olha, é fantástico nessa parte. Já sei que eu vou levar para você na próxima sessão. Partes, Dani. Oi? O que você vai levar, Greg? Caipira de fruta para nós? Eita, essa interrupção aí, o pessoal estava falando. O que você falou, Ana? O Nordeste tem várias coisas boas. Várias. Na verdade, eu acho que tem. Não, sim. Para o turista... As pessoas tratam de uma forma meio preconceituosa que acho que não condiz com a realidade. Sim. Eu acho que o inclusive eu quero encomendas, na verdade, de São Luís. Não, porque eu fiz uma festa junina aqui em casa e aí todo mundo, 5 pessoas, né, cada um tinha uma parte, aí tinha uma canjica, a canjica tá boa, mas nem se compara com a de São Luís, né? Esse curral aqui tá gostosinho, mas nem se compara com a de São Luís. Essa pamonha aqui boa, né, minha filha? Mas a de São Luís é de verdade, né? Eu falei, obrigada. Comida, assim, é outra coisa, né? Aqui é meio mentira, aqui em Brasília, comida. Aceitei, né? Então tá. Posso começar? Pode. Rafael, então pode iniciar a leitura do relatório, já pode passar. Nós não teremos mais sustentações orais na sessão de hoje, tivemos apenas uma sustentação oral. Então você pode... 150. Manuel Olinto Vanderlei. Isso. Então você pode, em relação ao item 150 da pauta, Rafael, você pode então iniciar a leitura do relatório e na sequência já pode passar para o voto, ok? Pode começar. Bom, vamos lá. Iniciou-se em agosto de 2007 com o mandado de procedimento fiscal número X, está aqui, folhas 2, o termo de início de ação fiscal, folhas 5 a 6, referente aos anos calendários, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. Para o contribuinte recorrente apresentar cópias de todos os contratos de arrendamento, parceria, mantém com terceiros, exploração da atividade rural, acompanhados dos respectivos comprovantes de recebimento dos anos calendários, de 2002 a 2006. Apresentar cópia das notas fiscais de produtor rural correspondente à venda de gado efetuada durante o ano calendário 2002, para entrega futura em 2003. A Elisa Valdemarim Vanderlei, no valor de 144 mil. E tantos reais. Apresentar livro caixa da atividade rural, que contém escrituração no calendário 2003, apresentar cópia dos contratos de locação e relação discriminada mês a mês os valores recebidos, em razão de constar dos arquivos da Receita Federal que o contribuinte recebeu o aluguel dos seguintes imóveis. No calendário, e tem aqui os imóveis e o ano. Intimado em 30 de agosto de 2007, a R de folha 7, após requerer concessão de
de prazo, o contribuinte apresentou manifestação em documentos, folhas 10 a 128. Posteriormente, foi expedido o termo de constatação fiscal, folhas 129 e 132, e, consequentemente, foi lavrado o auto de infração, folhas 133 a 159, contra o contribuinte que, intimado em 3/12 de 2007, folha 158, apresentou impugnação, folha 166 a 190, e documentos, folha 191 a 201. A quarta turma da DRJ em São Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme emenda do acordo de folhas 208 a 219. Alguém caiu. A rede. É verdade, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar, né? É bom esperar um pouquinho ela retornar. Eu não prestei atenção, ela estava com o celular agora também? Estava, né? Ou estava com a tela cheia? Estava com a tela cheia, né? Eu não prestei atenção. Ela teve um problema com o celular de manhã, né? Com a conexão do computador dela. Ela está retornando. Oi, Renata. Tudo bem? Podemos seguir. Você acompanhou até o final do relatório? Sim, até o final do relatório. Tá bem, então vamos continuar. Bom, pode seguir. Intimado em 11 de 5 de 2010, apresentou e depois recurso voluntário com a proteção pela forma de decisão, sem contra-razões ao relatório. Da admissibilidade do recurso. O recurso voluntário, folhas 263 a 305, é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade. Todavia, dele conhecerei parcialmente. Em recurso, o contribuinte recorrente ataca a aplicação de multa isolada. Todavia, esse mérito não foi objeto de impugnação, conforme destaque do acordo recorrido. E aí eu trago aqui essa questão. Nesse sentido, destaque o previsto no decreto 70.235, de 6 de março de 72, o artigo 17, e a previsão do CPC aqui. Assim, não há como conhecer o recurso voluntário quanto a esse quesito. Do mérito. Do arrendamento ou parceria rural. Cabe, antes de analisar o caso concreto, fazer a controle da legislação. Em se tratando de arrendamento ou parceria rural, invoca a Lei 4504, de 30 de novembro de 64, Estatuto da Terra, conforme a redação vigente à época em que. Aí aqui eu trago a legislação sobre o Estatuto da Terra. Tá? É longa. Como se vê, os contratos rurais podem ser de dois tipos, contratos de arrendamento e contratos de parceria. A diferença intrínseca entre eles é que os primeiros caracterizam pela ausência de risco, de caso fortuito e força maior, bem como pelo recebimento de um valor fixo por parte do proprietário, enquanto os segundos, pela existência de possibilidade de risco para o proprietário, sem haver redistribuição fixa. Tal distinção é importante, pois o tratamento tributário é diferente. No contrato de arrendamento, no caso do proprietário de bens rurais cedidos, o rendimento é tributado como se fosse um aluguel, como no artigo 49, incisos 1 e 2 do decreto 3.000/99. Enquanto que o contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na proporção de que couber cada uma delas, artigo 59. Aí que eu destaco as disposições legais. Ainda, completando, segue previsto no artigo 13 da Lei 8.023, de 12 de abril de 99, que lançou as alterações na legislação do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural. Superada a fundamentação, essa análise do caso concreto. Quando o contribuinte recorrente foi lavrado o auto de infração relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos anos calendários 2002 a 2006, por meio do qual foi apurado o crédito tributário no montante de R$ 284.579,40, sendo imposto no valor, aqui passa a discriminar os valores. A renda foi decorrente de 1. Contrato particular de parceria agrícola firmado entre o contribuinte e o Sr. Edson Piso e esposa, datado de 15 de novembro de 2001, folhas 13 a 17. Que faltou fechar um parênteses aqui. E 2. Contrato particular de parceria agrícola firmado entre o Sr. Luiz Eduardo Valder Marins
Noeli e esposa, e o senhor José Rufato Pereira, datado de 30 de maio de 2001. Que posteriormente foi repassado ao contribuinte em decorrência da permuta de propriedade rural, conforme atestam as declarações datadas de 7 de maio de 2004 e autorização na mesma data, de folhas 18 a 26. Embora nominados como contrato de parceria, as cláusulas que estipulam o preço em quantidade certa de produto por hectare e cultivo. Cláusulas como essa indicam que o valor recebido pelo arrendador era fixo e não dependia do sucesso da produção. Essa espécie de contrato, que prevê uma retribuição certa ou aluguel excedente de terras rurais. O contribuinte arrendava suas terras recebendo uma quantia fixa em toneladas de cana-de-açúcar, conforme o preço estipulados pela Consecana, região de Araçatuba, São Paulo. Desculpa aqui. O pagamento do arrendo continua a ser efetuado nos termos originalmente pactuados, ou seja, mediante a entrega de uma quantidade fixa de produto por hectare cultivado. Embora o contribuinte alega que dividia os custos de produção e que a remuneração de cada um dependia do resultado da produção rural, não é o que se tem dos autos. Não é o que dos outros se depende. Conforme salientado pela fiscalização, o preço era fixado em quantidades de toneladas por hectare plantado, independentemente da produção final. O pagamento foi estipulado em quantia fixa de produto por área cultivada, não havendo qualquer previsão de pagamento ou variação em função da melhor ou pior produção. Aqui destaco o estampado da RJ, e aqui eu trago o entendimento da região de De todo exposto, vamos no sentido de afastar as alegações do recorrente e manter o lançamento como rendimento omitido decorrente de quantidade de arrendamento rural, na forma de aluguel, como disposto na legislação citada. Aí ele entra na questão de juros de mora e selic aqui, que é uma questão para nós, eu vou consumir a carta número 2 e número 4. Faço exposto, vamos decidir conhecer parte do recurso e nessa parte contínua o melhor provimento. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Só um instantinho. Rafael, nesse voto aqui, ó, lá também no início, lá quando se fala da admissibilidade do recurso voluntário, talvez fosse interessante só tirar aquela parte e atende os demais requisitos de admissibilidade, porque tem essa questão quanto à multa isolada que ele não pré-questionou, né? Em sede de impugnação. Então, só dizer que o recurso... Já alterei, o recurso voluntário é intempestivo, todavia dele que eu inseri parcialmente. Perfeito, isso mesmo. Obrigado. Colegas, em relação ao item 150 da pauta, o conselheiro relator vota no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e não está conhecendo a alegação quanto à multa isolada, por não ter sido questionada na impugnação, e na parte conhecida do recurso ele está negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse processo? Discutir? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Eu também não vou divergir. Então, em relação ao item 150 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à multa isolada, por falta de pré-questionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Ok, Rafael? É isso, né? Tá, esse foi o item 150 da pauta. Vamos passar agora para o item 151 da pauta, da contribuinte Hilde Birocel Maksud. Hilde Birocel Maksud.
Item 51 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então iniciar a leitura do relatório e já pode daí seguir para o voto. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra o auto de infração de imposto de renda pessoa física do ano calendário 2005, que apurou as seguintes omissões: dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas de livro-caixa, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, falta de recolhimento do imposto devido a título de Carnê-Leão. A DRJ julgou a impugnação procedente em parte porque o valor depositado no dia 20 de maio de 2005, constante do extrato bancário do Banco Itaú, corresponde a 3.900 e não 9.300, como constou na tabela do termo de verificação fiscal. A decisão restou assim emendada e aí eu colacionei aqui a emenda da DRJ. A contribuinte foi cientificada da decisão em 10 de abril de 2013 e apresentou recurso voluntário em 29 de abril de 2013, sustentando que parte dos valores tidos como depósitos de origem não comprovada foram declarados na declaração de ajuste anual, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos, assim dele conheço e passo a análise da matéria. No tocante às alegações de que parte dos valores tidos como depósito de origem não comprovada foram declarados na declaração de ajuste anual, a recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação. Assim, em vista do disposto no parágrafo 3 do artigo 57 do anexo 2 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF 343 de 2015, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância, e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância, em consonância com o entendimento desta relatora, adota os fundamentos da decisão recorrida, mediante prescrição do inteiro terror de seu voto condutor. Nesse tocante, né? Nessa parte, a DRJ diz o seguinte: declarou em sua declaração de ajuste anual na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular a importância de 195 mil, de sorte que esses rendimentos já estão contemplados nos depósitos efetuados nas instituições financeiras e lançados pela fiscalização. Argumenta que lançou em sua declaração de ajuste anual na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis o valor de 90 mil, oriundo de doações recebidas de seus familiares. Em relação aos valores mencionados acima, a contribuinte não apresentou durante a ação fiscal documentação hábil e comprobatória do que afirma, com correspondência bionífica de data e valores registrados nos extratos bancários, em oposição ao apurado pela fiscalização. Tampouco fez por meio da impugnação oposta, o que não permite à autoridade julgadora estabelecer conclusão diversa que chegou ao auditor fiscal notificante. Quanto à exigência da multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão, o recurso voluntário deve ser provido. A pessoa física que recebe de outra ou de fontes situadas no exterior rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte está obrigada ao pagamento do Carnê-Leão nos termos do artigo 8º da Lei 7.713. A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada. O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 2005, antes, portanto, da alteração introduzida no artigo 44 da Lei 9.430, feito pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007. Na redação anterior, o inciso 1 prevê a incidência da multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, da falta de declaração e nos casos de declaração inexata. E o parágrafo 1º do mesmo artigo prevê que essa multa poderia ser exigida juntamente com o imposto ou isoladamente. A Lei 11.488 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao prever a multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, da falta de declaração inexata, e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento. O entendimento está consolidado na súmula CARF 147.
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange o período de apuração anterior a 2006, indevida acumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física com a multa isolada com base na falta de recolhimento devido a título de carnê-leão. Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário apenas para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão nos termos da súmula 147 do CARF. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 151 da pauta, a conselheira relatora vota no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para cancelar a multa por falta de pagamento de carnê-leão nos termos da súmula CARF 147. Alguém gostaria de comentar esse processo ou voto? Não. Alguém diverge da relatora? Também não. Também não diverjo. Então, em relação ao item 151 da pauta, ficará assim. Item 151 da pauta, da contribuinte Hilde Birocel Maksud. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão nos termos da súmula CARF 147. É isso, né? É isso, né, Ana? Então, tá. Deixa eu colocar em verde isso aqui que eu vou... Só um instantinho, colegas. Tá. Esse texto que eu coloquei, consignei aqui para essa decisão, que é conhecer parcialmente, e na parte conhecida da provimento... Não, dar provimento parcial para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nós já pronunciamos em outros um ou dois processos nessa mesma reunião, a mesma decisão, só que redigi um pouquinho diferente, e eu vou utilizar nos outros acordos esse mesmo texto aqui, né? Porque nos outros eu coloquei assim: acordos menos colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada, né? Aí, eu acho que, do jeito que eu coloquei aqui agora, cancelando-se apenas a multa isolada, acho que fica mais, dizendo que o provimento parcial é apenas para isso, né? Então, eu vou manter essa decisão aqui, do jeito que está aqui, nos outros que tem o mesmo resultado, tá? Então, ficou assim, vou ler mais uma vez. Item 151. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da súmula CARF 147. Tá? Nos outros processos dessa nossa reunião, que tiveram a mesma decisão, eu vou repetir esse dispositivo. Então tá, colegas, agora vamos passar para o item... Mais um pouquinho a gente faz o intervalo, tá? Mais um instantinho ali a gente faz o intervalo. Agora é quase 3h30, daqui a pouquinho a gente faz o intervalo. Vamos passar para o item 152 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 152 é da contribuinte Marina Fonseca Estácio da Silva. Tá? 152, contribuinte Marina Fonseca Estácio da Silva. Márcio, então pode iniciar a leitura do relatório e já passar para o voto. Tá bom, presidente. Trata-se de lançamento de imposto de renda da pessoa física, incidente na infração à omissão de rendimentos de pensão alimentícia. Também foi exigido carnê-leão sobre os rendimentos que deveriam ter sido, multa isolada sobre os rendimentos que deveriam ter sido recolhidos via carnê-leão e os demais acréscimos legais. Ela, na impugnação, ela narra o seguinte: eu vou fazer questão de fazer essa leitura das alíneas A a H. Que ela foi casada com o senhor Jorge Estácio, sendo que na separação consensual do casal, está estabelecido que receberia de seu ex-marido pensão alimentícia na ordem de 30% dos ganhos advindos de seu trabalho assalariado. Posteriormente, por circunstâncias outras,
o alimentante promoveu ação de exoneração de pensão alimentícia que, ao final, estou solucionado através de acordo judicial, no qual ficou estabelecido que passaria a receber 30% dos valores pagos pela Bradesco Previdência e Seguros, oriundos do plano de previdência privada constituído com o esforço comum do casal. O pagamento feito pelo Bradesco Previdência e Seguros em seu favor não tem a natureza jurídica de pensão alimentícia, mas se caracteriza como direito adquirido por ser participante do plano de previdência constituído pelo esforço comum desse casal. Ficou estabelecido que deveria receber em sua conta corrente 30% do valor líquido pago pelo Bradesco Previdência e Seguros, após descontado o IR. Se houver alguma irregularidade no recolhimento, este partiu do Sr. Jorge Estácio, que não paga a pensão alimentícia recorrente. O Sr. Jorge Estácio está se beneficiando do IR, que é descontado dos 30% destinados à interessada, pois deveria declarar apenas o IR descontado dos 70% que tem direito sob o plano de previdência. Se houve alguma irregularidade na sua DPF, foi porque a fonte pagadora do plano de previdência não lhe informava o valor descontado de seus rendimentos a título de imposto de renda, passando integralmente ao ex-marido. Se esse não for o correto entendimento, requer que seja dado provimento para que conste na infração apenas o não lançamento do imposto de renda, já recolhido na fonte pelo Bradesco Previdência e Seguros. Então, contextualizado o caso, a DRJ entendeu que a pensão do percentual dos rendimentos oriundos de Bradesco Previdência já existia antes da ação de exoneração da pensão e persistiu após esta, e que o plano de previdência privada está em nome de Jorge Estácio da Silva, o ex-marido, e não do casal. Analisou a DIF da fonte pagadora e verificou que o ex-marido é o beneficiário dos rendimentos e apresentou como dedução da base de cálculo 30% da pensão alimentícia litígio. Assim, a partir de agora, doravante apenas Bradesco tratou o desconto como pensão alimentícia, pois, caso considerasse o contribuinte como parte participante do plano de previdência privada, teria emitido uma DIF em seu nome e outra no nome do ex-marido. A DIF também revela que não houve retenção na fonte do imposto sobre a renda, no caso, na parcela de 30%. Destaque, enfim, que caso o entendimento do contribuinte fosse que o rendimento tinha natureza de benefício de previdência privada, deveria tê-lo declarado como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, não como rendimento isento. Ademais, mesmo não havendo pronúncia do contribuinte neste sentido, manteve a multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. Recordando aqui que nós estamos no exercício 2006, portanto, ano calendário 2005. Nas razões do recurso voluntário, apenas reiterou os termos aduzidos na impugnação. Bem, vamos lá. Eu me valho, presidente, do artigo 57, parágrafo 3º, para reproduzir o voto condutor nesse ponto. E eu trago, eu acho que pode ser interessante que a gente faça a leitura, já que não é tão extenso. Eu trago aqui, então, o voto da DRJ com qual me filio. A lide do presente processo se resume à natureza jurídica dos rendimentos recebidos pela interessada. Enquanto a fiscalização lançou a omissão por entender se tratar de pensão alimentícia judicial, a interessada defende que os valores recebidos não são decorrentes de pensão, mas de benefícios recebidos de entidade de previdência privada para a qual contribui em parceria com seu ex-marido. A interessada inicialmente concorda que recebia pensão alimentícia judicial, mas alega que, após a ação de exoneração, tal pensão seria substituída pelo recebimento de benefícios de plano de previdência privada. Desta forma, deve ser analisado o conteúdo do acordo proposto pelo interessado e seu ex-marido nos autos da ação de exoneração de pensão, homologado judicialmente. E aí ele transcreve alguns trechos do acordo. A linha A. Somente está sendo dada a quitação quanto à pensão que incidiria sobre, aqui está aos ganhos, mas deve ser sobre os ganhos do varão que porventura tenha recebido em qualquer empresa que tenha trabalhado a qualquer título, ou sobre gratificações ou outras verbas devidas por desligamento, para nada mais reclamar a qualquer tempo sob nenhum pretexto, persistindo os valores devidos quanto ao percentual sobre a aposentadoria privada. Reconhece ainda o senhor Jorge que a senhora Marina tem direito à vida privada, mantendo o pensionamento, mesmo que venha constituir nova entidade familiar ou união estável, com quem lhe aprover, já que a previdência privada foi constituída com o esforço comum do casal, sendo, portanto, reconhecido o direito da senhora Marina ao recebimento de parte do referido plano de previdência na forma baixa, não só como pensionamento, mas de forma maior, mais abrangente, como direito em face da contribuição à constituição do referido plano.
Em consequência, fica mantido o pensionamento de 30% do valor líquido recebido relativo ao plano de previdência privada, mediante desconto pela fonte pagadora e depósito direto na conta bancária do ex-cônjuge mulher. Para tal, as partes requerem seja oficiado o banco, etc. A leitura destes trechos transcritos do acordo homologado judicialmente revela claramente 2 pontos. O pensionamento do percentual sobre o Bradesco já existia antes da ação de exoneração da pensão e persistiu após esta, e o percentual de 30% do valor líquido recebido pelo ex-marido foi mantido a título de pensão alimentícia, cujo acordo foi homologado judicialmente. Portanto, ainda que no acordo homologado esteja reconhecido que a interessada ajudou seu ex-marido na formação do plano de previdência privada, resta evidente que este encontra-se em nome de Jorge e que o desconto de 30% foi mantido a título de pensionamento. Para reforçar esse entendimento, deve ser ressaltado que a fonte pagadora apresentou DIF, tendo o ex-marido como beneficiário de 100% dos rendimentos recebidos, e aí o valor 480 mil, e apresentando como dedução da base de cálculo o valor exato dos 30% da pensão alimentícia em ligue. Os dados desta DIF são de conhecimento da interessada, uma vez que ela recebe 30% a título de pensão alimentícia do valor recebido pelo seu ex-marido. Conclui-se que, uma vez oficiado, conforme requerido no acordo homologado, o Bradesco tratou o desconto de 30% como uma pensão alimentícia, deduzindo o seu valor do cálculo do imposto retido na fonte. Caso entendesse que o pagamento de 30% era devido diretamente à interessada na qualidade de participante do plano de previdência privada, o procedimento a ser seguido seria a existência de uma DIF em nome da impugnante e outro em nome de seu ex-marido. A análise da DIF revela ainda que, ao contrário do alegado pela interessada em sua impugnação, não houve retenção na fonte na parcela de 30% referente à pessoa alimentícia, pois tal valor foi objeto de dedução da base de cálculo, uma dedução que acontece a priori. Por último, cabe ressaltar que, se o entendimento da interessada fosse que tal rendimento tinha natureza de benefício recebido de entidade privada, deveria ter declarado tal valor como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica sua de IPF, não como rendimento isento. Diante do exposto, mantém o lançamento. Então, nesses termos, eu também mantenho o lançamento, até porque a ação de exoneração é posterior ao apresentado, e também por todos os aspectos circunstanciais aprovados e apresentados pela DRJ, em se tratando do modus operandi, de como é feita a constituição, a dedução da pessoa alimentícia pela fonte pagadora, reforma o acordo recorrido apenas na parte referente ao IRPF a título de Carnê-Leão, por aplicação da súmula CAF 147, que não merece maiores elucubrações nossas, apenas aplicação direta, como tem sido feito nas sessões de ontem e de hoje. Voto assim, presidente, por conhecer do recurso voluntário, dando-lhe parcial provimento, devendo ser cancelada a multa isolada sobre a falta de recolhimento do Carnê-Leão, por expressa disposição da súmula CAF número 147. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 152 da pauta, da contribuinte Marina Fonseca Estácio da Silva, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para cancelar a multa isolada. É uma decisão igual à do item anterior da pauta, né? De relatoria da conselheira Ana. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não, eu também não divirjo. Então, em relação ao item 152 da pauta, ficará assim consignado na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão nos termos da súmula CAF 147. Tá? Essa é a decisão, então, do item 152. Horário, mais um pouquinho, gente. Vocês devem estar cansados, eu estou cansado também. Mais um pouquinho já faz o intervalo. Ana, agora. Isso. Vamos passar agora para o item 153 da pauta, do contribuinte Luiz Ricardo Vieira Labella, tá? Item 153, do contribuinte Luiz Ricardo Vieira Labella, de relatoria da conselheira Ana.
Ana, então, pode iniciar a leitura do relatório e já, na sequência, pode passar para o voto. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração de imposto de renda à pessoa física do ano calendário 2008, em decorrência da apuração de infração consistente em falta de recolhimento do imposto sobre ganho de capital na alienação de imóvel rural. A impugnação foi julgada improcedente em decisão a ser emendada. E aí eu copiei aqui a emenda da DRJ. O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário sustentando que o preço de venda do imóvel deve tomar como base o valor tributário, o VTN declarado na DIAT no exercício 2007. Sem contrarrazões ao relatório. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, assim dele conheço. Aduz o recorrente que a tributação deveria ter sido feita com base no VTN declarado no ano de venda do imóvel. A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação porque o contribuinte não entregou o DIAT no ano de aquisição e alienou os imóveis após a data para a entrega da declaração, que seria 30 de setembro de 2007, fazendo em 22 de novembro de 2007. Os imóveis foram alienados em 12 de novembro de 2007 à Aracruz Celulosa, pelos valores demonstrados nas planilhas de folhas 14 e 15. O contribuinte também não entregou o documento de informação e alteração cadastral a que estaria obrigado no prazo de 60 dias após a alienação. Sobre a apuração de ganhos de capitais na alienação de imóveis rurais adquiridos a partir de 1º de janeiro de 97, a Lei 9393 de 96 assim estabelece. E aqui eu copio o artigo 19 da lei. Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação a qualquer título de bens ou direitos. E no cômputo do custo de aquisição do imóvel rural, para fins de apuração do ganho de capital, entrarão os custos das benfeitorias, das culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas, que não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio na apuração do resultado da atividade rural. A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal número 84 de 2001, que dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital na alienação de bens e direitos por pessoa física, aponta em seus artigos 9 e 10º que, aí eu transcrevi o artigo que eu não vou ler agora. No caso, o próprio contribuinte afirma em suas razões recursais que não foi apresentado o DIAT no exercício da aquisição do imóvel. Para tanto, peço vênia para transcrever trecho do voto vencedor proferido pela conselheira Maria Helena Cota Cardoso no acórdão 9202007 de 714 de 19 de março de 2019. Eu não vou ler o acórdão inteiro, porque ela está dizendo, explicando bastante a questão do DIAT, quando tem, quando não é apresentado. Eu vou ler a ementa como ficou. A ementa dessa decisão restou assim. A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos casos de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas e fraudulentas. E, nesse mesmo sentido, é o entendimento desse Tribunal Administrativo. E aqui eu vou citar mais 2 acórdãos que foram proferidos no mesmo sentido. O de 2020 diz: tendo em vista que a aquisição e alienação do imóvel se consubstanciou anteriormente à entrega do DIAT, assim como que as benfeitorias não foram deduzidas como despesa na apuração do IRPF, há que se considerar na apuração do ganho os valores reais da operação e não os do VTN. E depois tem um acórdão de 2018 no mesmo sentido. Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento. Ok, Ana. Denise, um minutinho, por favor. Ana, só para entender, ele não tinha declarado quando ele adquiriu o imóvel, o valor? O valor ele pagou? Isso, no ano de 2007, ele entregou a declaração depois.
Depois, mas quando ele adquiriu o imóvel? Não tinha. Essa parte não está aqui? Não. Tem, você comentou aí, foi apurado, mas como o cara adquiriu o imóvel não põe o valor? Isso. Por isso que foi pelo custo da operação. Não, sim, Ana, eu concordo com o teu posicionamento, não estou discordando. Estou falando assim, como é que adquiriu um imóvel rural e não se põe o valor? Entendeu? Eu acompanho a relatora. Não me foi perguntado, mas... Tá. Peraí, só um instantinho. Colegas, em relação ao item 153 da pauta, do contribuinte Luiz Ricardo Vieira Labella, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de, além do Rafael, alguém mais gostaria de comentar o processo? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Não? Também não. Então, em relação ao item 153 da pauta, ficou assim o resultado. Opa. Só um instantinho. Acordam os membros, item 153 da pauta, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer agora, dá para fazer mais um aqui antes, acho que do nosso intervalo, né? Item... A gente poderia fazer, Dani, retornar aquele que saiu com vista de mesa, que a gente discutiu até um pouco antes da sessão, a gente conclui aquele e volta para o intervalo, que tal? Que depois vai ser uma maratona minha, então 54, 55, 57, 59. Desses que tem na sequência agora, 4 não vão ser julgados. Que saíram não, eu sei, mas tem 4 meus na sequência. Então basta eu retornar a votação daquele que a gente tirou de pauta, pediu vista. Tá. Vamos fazer o seguinte, então, primeiro. Vamos definir aquele item 126 do Rafael, que foi o primeiro item da manhã. O item 126 do contribuinte Italmira Silva Brito. Eu nem lembro de ter dito o nome dela quando a gente iniciou aqui. Não lembro de ter lido esse nome, mas esse Leu sim, Dani. Leu sim. Lembro de ter lido esse nome. Italmira é uma contribuinte, né? Italmira é uma contribuinte, né? Então, em relação ao item 126 da pauta, da contribuinte Italmira Silva Brito, tá? O processo será retirado de pauta para saneamento, tá? Por conta daquela questão, IR juros moratórios, nós vamos retirar o processo de pauta. Ele não terá julgamento desse processo, tá bom? Ok, Rafael? Vai ser consignado assim na ata. Talvez até tenha alguma alteração no texto, né? Mas eu consignei aqui. Vamos ver como é que o CEPAG vai manter na ata. Mas eu consignei o seguinte resultado: processo retirado de pauta pelo presidente da turma para saneamento. Tá? Ok. Coloquei assim. Esse é o item 126 da pauta. O outro item que saiu com vista de mesa foi o 144, né, Márcio? Isso? O Márcio, ele estava dando provimento, né, Márcio? Isso, é o Evaristo Gazotti. Tá, então, só um resumo, veja, a DRJ manteve o lançamento porque o contribuinte não comprovou para a DRJ que aquele rendimento que ele recebeu foi decorrente de indenização por desapropriação. Né? E concluiu dizendo que mesmo que fosse indenização por desapropriação, seria tributável. Por que a DRJ diz isso?
Ela fala no voto, ela fala 2 tipos de desapropriação, e ela fala que seria tributável a desapropriação indireta, que seria esse caso concreto. Aí ela traz uma súmula, ela, na verdade, ela justifica no artigo 117, parágrafo 4º do antigo regulamento do imposto de renda. De quando que é a decisão da RJ? Eu posso confirmar aqui só num minutinho. Estou perdido aqui no acordo. A decisão do Rio 99, artigo 117 do Rio 99, ela justifica? Desculpa, quem falou, Renata? Ela, do Rio 99, ela justifica? Ela diz que está no artigo 117, parágrafo 4º, mesmo tendo uma súmula contrária a respeito. Mas eu não sei se a súmula existia à época do julgamento. Não tem Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, e por aí adiante. Márcio, eu sei que você está querendo finalizar esse processo aí, mas eu vou pedir vista do processo, tá? Eu quero dar uma olhadinha com mais calma, tá? Tá bom. Vocês querem fazer a votação e eu peço... Tem súmula, tá, Dene, dizendo que a desapropriação não é tributável. Perfeito. Vocês querem fazer a votação ou o Gregório pediria... Não, o Gregório seria o próximo, né? Mas se vai pedir vista, quem entrar primeiro já pede, né, não? Para a gente ganhar tempo. Tem que ver se o Gregório concorda em pedir vista. Você pede vista, Gregório? Se eu pedir, eu peço. Eu converto em vista coletiva, aí eu quero dar uma estudadinha com mais atenção e vir com um voto bem... eu quero me sentir bem convencido, assim, sabe? Com bastante firmeza, assim. Mas tá bom. Mas tá bem convencível. As provas são meio fraquinhas, na minha opinião, né? Assim, o material probatório não é tão robusto, assim. Ele tem uma indenização... Nossa, mas tá lá, cara. De desapropriação. Desapropriação, gente, como assim? Tá. A própria DRJ acabou fazendo prova para ele também, né? Exato. Tá. Não, até tem um documento aqui, né? Mas, gente, a vista é uma questão pessoal do conselheiro, não vamos entrar nesse detalhe. Não, colegiado, e a gente tende a convencer o argumento. O processo do alvará de levantamento dizendo expressamente que é desapropriação. Vocês assistiram o filme 12 Homens e uma Sentença? Assistam esse filme, vocês vão entender. Tem duas gravações dele, uma antiga que é preto e branco e uma em colorido, já que é recente, anos 90. Sem spoiler. Sem spoiler. Mas assista, Marcelo, se você não assistiu. Não, mas vale a pena, é um filme muito interessante. Fantástico. Vou assistir hoje de novo. Mas o que eu estou falando... do chocolate. Eu só não estou cerceando o direito do Dene de pedir vistas. Eu estou dizendo que o colegiado tem o poder também de convencimento do outro colega, do outro conselheiro. O que eu estou querendo dizer é que nos autos, a meu entender, embora poderia ter trazido uma sentença que demonstrasse cabalmente, mas os elementos que estão nos autos já demonstram que é uma indenização paga pelo Departamento de Desapropriação, cuja soma, que são duas, são pagas em 2 parcelas ou em 2 extratos, totaliza o levantamento. Perfeito. Mas ok. É só um cotejamento ali de informações, DRJ, recurso voluntário, as provas, aí eu venho já com um posicionamento bem firme já na próxima sessão. Então, colegas, o item 144...
Tá, item 144, ficou assim, do contribuinte Evaristo Gazotti. Vista para o conselheiro Gregório, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Foi provimento, né, Márcio? Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Tá? Daí eu dou uma estudadinha com calma nesse aqui, daí eu venho já com um voto bem tranquilo. Um outro filme que também eu recomendo a vocês é O Júri. É um filme bem mais recente. Assistam O Júri. É que o filme O Júri fala sobre... Seleção de... É a gravação para a gente antecipar para o presidente. Seleção de jurado. Oi? Encerra a gravação para a gente tirar o intervalo e bater bate-papo cinéfilo. Não, mas é bom ter na gravação também uns... O Júri tem um livro também, né? Que é sobre, se não me engano, sobre a indústria de cigarros nos Estados Unidos. Isso, e aí... O filme é sobre armas, se eu não me engano. E ele trabalha com aquela questão da escolha, porque... Que nos Estados Unidos é diferente, né? A eleição do jurado, né? Os jurados, né? Da banca de jurados, né? As partes, aqui no Brasil também é assim, né? As partes podem recusar jurados, né? Mas lá é diferente, tem todo um processo de seleção diferente, leva tempos para se formar o corpo de jurados. Aqui não, aqui é você como porque lá também aqui é só penal. Aqui é só penal, lá é todo, homicídio, né? Aqui você se habilita, você é convocado e no dia da sessão, quando a acusação contra a defesa pode recusar a sua participação, né? Lá não, lá é cível, das ações lá é composto por júri. São todas as matérias ali. Mas esse filme eu recomendo, gente, é muito bom, vocês vão gostar. Esse é muito bom. Esse é muito... O Poderoso Chefão também trabalha bem nessa parte de direito e respeito ao direito e à vida. Pode assistir. Colegas, então vamos sair agora para o intervalo. Deixa eu ver, só confirmar. 15 minutinhos a partir de cada relógio, Dani. Fica tranquilo, cara. Não, sim. Agora é 4 horas e 1 minuto. Então, daqui 15 minutos a gente volta, tá bom? Ô, Dani, só corrigindo esse do médico que foi com vista coletiva, qual que é? Foi o 144. Tá, eu vou botar na pauta aqui. Vista coletiva, tá bom? Beleza, obrigadão. Rafael, Fabimar e Francisco podem encerrar a gravação.